Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional promovido pela Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor aqui de Copacabana, no Rio de Janeiro. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra. O tema de hoje é a liberdade cristã. Para isso nós vamos usar o texto de Gálatas capítulo 5. Gálatas é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu várias cartas, entre elas a carta aos cristãos da cidade da região da Galácia, uma região que era da Ásia Menor. Hoje, praticamente todas essas cartas de Paulo, elas estão na Turquia. Algumas na Grécia, mas a maioria na Turquia. Então, que Deus abençoe o nosso meditar sobre um tema tão importante que é a liberdade cristã. É importante a gente contextualizar isso. Por que Paulo fez uma carta aos cristãos de uma região chamada Galácia e dentro dessa carta ele enfatiza a liberdade cristã? O cristianismo primitivo, que nós chamamos, do início, logo depois que Jesus sobe aos céus e a igreja começa o seu trabalho de evangelização, começando por Jerusalém e avançando, esse trabalho ele alcançou, vamos dizer assim, dois tipos de pessoas. Pessoas que eram do povo de Deus, do povo de Israel, descendentes de Abraão, pessoas que estavam familiarizadas então com o Antigo Testamento, com a Torá, que são os 5 primeiros livros, ali onde tinham as leis, os 10 mandamentos e diversas leis cerimoniais. E também Paulo evangelizava, e a igreja evangelizava pessoas que não eram de origem judaica, então não conheciam nada da palavra de Deus, do Antigo Testamento, da lei de Deus. A gente chama essas pessoas de povos gentios, ou pagãos, que não conheciam nada, tinham outras referências religiosas, mas não conheciam o Deus da Bíblia, o Deus do povo de Israel. Então começou a ter alguns conflitos na igreja. Algumas pessoas de origem judaica acreditavam que os não-judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham que passar e cumprir as leis cerimoniais. Principalmente os homens tinham que ser feito a circuncisão neles. E isso começou a gerar vários problemas. Talvez a primeira grande heresia que entrou na igreja cristã, que foi exatamente esse debate sobre ter ou não que fazer. E as características dessa discussão eram exatamente até no sentido que quem não fizesse, quem não cumprisse a lei, não seria salvo. Era algo necessário para você ser do povo de Deus. E aí que é a grande preocupação do apóstolo Paulo. Então eu convido você, a partir de agora, a gente mergulhar no capítulo 5 de Gálatas. E eu vou ler para vocês alguns versículos para que a gente vá avançando nessa nossa conversa nos próximos minutos. Diz assim o apóstolo Paulo na carta, capítulo 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçamos firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. Ele quer dizer que antes de conhecer a Cristo, as pessoas viviam sobre o jugo da escravidão, do pecado e da lei. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a dar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se você quer agradar a Deus cumprindo a lei, fazendo então a circuncisão, ok, vai por esse caminho. Só que esse caminho, meu irmão, exige que você cumpra toda a lei, o tempo todo, de maneira perfeita. E essa é a grande questão. Quem de nós, que pessoa nessa terra, consegue cumprir a lei de Deus? O único que cumpriu foi Jesus Cristo. Nós não conseguimos, somos falhos, pecadores, erramos. Por isso, graças a Deus que o caminho não é da lei, da obediência, mas é da graça, é pela fé que vocês são salvos. Versículo 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então aqui a ênfase é essa, que
Nós não conseguimos ser aceitos por Deus pelo caminho das obras, da obediência. Esse caminho ele está interditado pela nossa incapacidade de cumprir. Nós não conseguimos caminhar pelo caminho da obediência. Somos falhos e erramos e pecamos. E o pecado nos condena. Portanto, a única alternativa que nós temos é nos apegarmos à graça de Deus. E nós somos tão incapazes que eu nem consigo me apegar a ela. Se Deus não coloca ela na minha mão, não coloca no meu coração a fé em Cristo Jesus, não faz eu olhar para a cruz, onde Cristo se entregou por mim e por você, não há salvação. Porque se eu olhar para mim e me esforçar para me salvar, eu vou entrar em desespero, porque eu não vou conseguir fazer. Mas Cristo conseguiu, e Ele venceu por nós. Versículo 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Meus irmãos, se ainda prego a circuncisão para que continue sendo perseguido, nesse caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Então aqui ele, olha, tome muito cuidado, você que está nos ouvindo, compartilhando esse estudo, com qualquer tipo de pregação que afaste você da cruz. Da frase que Jesus falou numa cruz quando ele disse, está consumado. É por isso que Paulo diz que aquele que prega a lei, ele não está como meio de salvação, ele está afastado de Cristo. Porque Cristo pregou a cruz. Pregou que na cruz os nossos pecados foram perdoados. E quem é que foi crucificado? Foi Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então a liberdade que o cristão é chamado é uma liberdade que faz com que ele naturalmente, de uma maneira calma e serena, vamos dizer assim, ele ama o seu próximo. A sua vida foi transformada pelo amor de Deus. E isso aparece na prática. Somos novas criaturas. Nós não fazemos o certo, nós não fazemos o bem, nós não perdoamos alguém, nós não ajudamos alguém por obrigação. Mas é porque é o certo. Porque é isso que o cristão faz. A fé gera esse fruto, naturalmente. Aí daquele que faz essas coisas querendo recompensa, não é por aí o caminho. Não é mesmo? Cristo fez tudo por nós. Ele nos chama agora a viver nessa liberdade. E essa liberdade me deixa tranquilo, porque eu não preciso sair por aí. O que eu faço? Como é que eu faço para agradar a Deus? Como é que eu faço? Onde é que eu ajo? Não, calma. As oportunidades virão. Deus preparou as boas obras para que a gente a realizasse. Não para a nossa salvação, mas para o bem comum, para o bem da sociedade, para o bem do próximo. Por isso que é tão bonito o que ele diz em seguida no versículo 16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viver no Espírito, viver nessa novidade de vida que o Espírito Santo age em nós. A carne luta contra o Espírito, ele diz no versículo 17, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estarão debaixo da lei. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Perceba que o foco que Paulo tenta aqui dar para os cristãos é o seguinte: parem de querer viver como os outros viviam. Jesus traz algo novo, novidade de vida. Uma vida que nós temos a certeza que será eterna pela obra de Cristo em nosso favor. Uma vida que não acaba aqui. Uma vida que não tem como foco o eu.
mas viver no Espírito, viver em Deus, viver com Deus, viver para Deus, de forma tranquila, serena, sem preocupações de será que eu já fiz o suficiente para a minha salvação, mas vivendo na graça de Deus, essa graça que nos liberta da culpa, do pecado, do diabo. Cristo nos libertou. Vivamos livres, livres para amar e servir o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Que possamos viver nessa liberdade, sem o estresse, a preocupação, a dúvida. Será que já fizemos o suficiente para a nossa salvação? Mas que olhemos para a cruz e lembremos que as palavras de Jesus, está tudo feito, consumado. Nessa certeza vivemos em paz. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.